Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no canal, sextou, então dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando, ó, a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, tá ligado? Aquela moral, comentando aqui nos vídeos, deixando a sua opinião, porque eu aprendo muito de Vasco aqui com a família vascaína e a sua participação é fundamental aqui pro crescimento do canal, então dá essa moral e por isso que eu respondo geral. Se inscreve também nos canais parceiros aqui, porque Vascaína ajuda Vascaíno. O link vai estar aqui na descrição. Tem o Cruz Maltino Sem Fronteira, tem o Vasco Hoje, Pai e Filha Arte, dá essa moral aqui pra gente. E também aqui a parceria do canal Muito Honrado com o Fute Milionário. Faça uma renda extra aí todos os meses com o Fute Milionário. Eu não vou falar muito aqui, o link vai estar aqui na descrição. Vasco em Família Fute e deixa o site te conquistar. Se vocês gostarem, vai estar dando uma moral aqui também pro Vasco em Família. Bora pro vídeo? O Vasco que tá interessado aí em um jogador experiente, tá? Aqui na Net Vasco. Vamos comentar quem é? Deixa a sua opinião sobre esse jogador também. Vamos falar aí da apresentação aqui do Lisca também. Vamos trazer partes da entrevista dele, né? Foi apresentado hoje aí ao lado do Alexandre Pássaro e é o novo treinador do Vasco, já vai trabalhar contra o Guarani, família vascaína. E vamos falar aí também do Léo Enciano, que levou mais uma rapaziada lá para conhecer o Projeto Somamos e mais gente para comprovar o que a gente está perdendo, o que o Projeto Somamos poderia fazer pelo nosso Vascão. Bora pro vídeo? Hoje não tem vinheta, hoje tem apresentação do Lisca e um recado para a torcida. Se liga só. Olá, torcedor vascaíno, agora dentro aqui, né, do nosso templo sagrado. É demais, né? É um orgulho muito grande. Agradecer o convite, né, da diretoria, o apoio que vocês têm me dado aí, né, para nossa chegada. E agora é luta, né? Juntos pelo Vasco, momento de união, momento de mobilização para nesses 4, 5 meses finais do ano a gente buscar o nosso grande objetivo, que é o retorno, né, nosso para a Série A. Conto com todos vocês, com energia positiva. Espero que em breve vocês possam estar aqui junto com a gente, para a gente juntos celebrar o amor que nós temos pelo nosso clube. Torcida vascaína, vamos ao primeiro assunto aí do nosso vídeo, que tá aqui na Net Vasco, esse jogador experiente. Quem é? Quem é? E tá aí, é o Hernanes ex-São Paulo. Tá aqui na matéria, seria o jogador experiente que o Vasco pretende contratar. O Vasco que enfrenta aí uma concorrência, né? Porque tá aqui na Bola VIP que Sport, Bahia e Cuiabá têm interesse e já há proposta na mesa pelo meia. E aí eu quero a opinião aqui da minha família vascaína sobre o jogador. Se o Vasco aí tivesse a possibilidade, o Hernani tá no grupo do Vasco, vocês gostariam aí desse jogador? E a minha opinião é o seguinte, família vascaína, o Hernani é bom jogador? Muito bom jogador, apesar da idade. Acho sim que ele é melhor, por exemplo, que o Marquinhos Gabriel. Poderia acrescentar muito mais aí na armação do Vasco. Agora, o Vasco não tem as peças necessárias para aproveitar o futebol do Hernanes. Um exemplo muito bom disso, um exemplo bom, é o Benítez no São Paulo. Você vê as enfiadas que o Benítez dá no São Paulo? Aquele meia clássico, aquele meia armador. E a gente não vê isso no Vasco, essa velocidade, essa dinâmica na frente. A gente tem um cano finalizador e depende de uma mobilidade na frente. Então, na minha visão, se o Vasco não for no mercado e trazer um jogador rápido do lado de campo, um bom atacante, não vai adiantar trazer meias de qualidade. E esse é o caso do Hernanes. Gostaria de ver o Hernanes no Vasco, acho ele melhor, por exemplo, do que o Marquinhos Gabriel, mas acho que no momento o Vasco, já falei isso aqui no vídeo de ontem, precisa de um atacante de lado de campo. Essa é a minha principal, se eu fosse aí o Alexandre Pássaro, seria o meu olhar no mercado, né? Precisa de um zagueiro, precisa de um meio armador, né? Um bom primeiro volante aí? Sim, precisa. Mas se fosse contratar primeiro, seria um atacante do lado de campo. Quero saber a sua opinião aí sobre o Hernanes. Família vascaína, vamos repercutir aí agora, né, a entrevista do Lisca doido. Saiu do hospício, tomou cadernal.
Lisca doido, é bacalhau, é isso mesmo, começou a era do Lisca no nosso Vascão. A gente vai trazer aqui uma repercussão sobre a entrevista dele aí, sobre a apresentação dele. E vamos começar o seguinte, vou trazer aqui ele falando sobre a experiência dele na competição, já que aí com o América Mineiro fez uma grande campanha, quase foi campeão da Série B no ano passado e tem essa experiência aí e que ele pode acrescentar aí pro nosso Vascão. Se liga só no que ele falou. Teve de experiência na competição passada, muitas coisas na questão tática também. Nós vamos trabalhar muito a nossa agressividade, né? A nossa organização com a bola e sem a bola. Essa é uma velha dúvida no futebol, né? O que vem primeiro, marcar ou atacar? Atacar ou marcar? Na verdade, elas são muito ligadas, né? São interdependentes, né? Elas precisam estar organizadas quando você pega a bola e você precisa estar muito organizado quando você perde a bola. Então, nós vamos trabalhar muito nessa questão da consistência, da organização, agressividade. Vamos, assim, no primeiro momento, né, nós não podemos radicalizar, né, chegar já para o jogo de amanhã e colocar alguns conceitos, né, que a gente pretende no decorrer do trabalho. Então, nós temos que ter calma, gradual, né, sem botar os pés pelas mãos, sem atrapalhar muito também a cabeça dos jogadores. E, gradualmente, nós vamos fazer as alterações que possam nos levar a ter um time bem organizado, forte ofensivamente, bem consistente defensivamente, com boas opções, né? Preciso de todos os jogadores. O futebol hoje está muito exigente, muito dinâmico, então os jogadores sabem disso. Aqui no Vasco, a partir de agora, nós trocamos o eu pelo nós. É um trabalho de todos, e todos vão dar a sua contribuição, a sua parte, para a gente poder fazer o Vasco vencedor. Família vascaína, vamos trazer aqui também a parte que o Lisca já fala do jogo, né, contra o Guarani no sábado, às 9 horas. Por quê? A tabela tá aqui e realmente muito preocupante a situação do Vasco, já que o Avaí ontem conseguiu uma vitória sobre o Operário por 1-0, chegou aos 21 pontos e ainda tem um jogo a menos. Ou seja, eles podem estar passando aí, por exemplo, Goiás e Guarani, e aí dificultando mais o Vasco, mais um clube na briga. Então, como é importante ganhar do Guarani, e o Lisca já fala sobre essa situação, sobre o tempo que ele tem para treinar, o que ele pretende aí, né, colocar de ideia já nesse jogo contra o Guarani. Bora conferir? Se liga só. Teremos uma reunião, acho que a partir do meio-dia lá no nosso CT, onde discutiremos, né, o nosso plano de jogo, a nossa estratégia. Já obviamente que eu observei demais o nosso adversário, né, que é o Guarani, um adversário muito competente, que está na parte de cima da tabela, um jogo muito importante para a gente, decisivo, todos são, né, na Série B, ainda mais que a gente precisa, né, encostar mais ainda nesse pelotão de cima. Nós estamos ali no meio para cima da tabela. Tenho, obviamente, né, as minhas análises, as minhas observações sobre o Vasco. Todo profissional, né, que está no mercado acompanha o Vasco, e era uma possibilidade que eu sempre vim de poder vir trabalhar. Então, eu conheço bem a equipe, acompanhei praticamente todas as partidas. Tem algumas ideias, né, para essa partida, vou discutir com a comissão técnica, vamos olhar também os jogadores, né, que vão estar à disposição. A gente teve um jogo bem desgastante, a gente teve uma viagem, chegamos ontem à noite. Hoje, obviamente, que no campo não vamos poder fazer muito, mas a minha ideia é à noite, após a janta, já trabalhar numa dinâmica com os jogadores, né, a gente começar a trabalhar o lado mental, né, focar os jogadores nos nossos objetivos, escutar também um pouco os jogadores, que são, né, e são eles que têm o poder de decisão também dentro do campo, obviamente que orientado pela gente. Então nós vamos trabalhar demais ali, nós vamos trabalhar dentro do possível, dentro das nossas possibilidades para essa partida, cuidando muito da carga, né, de trabalho, para a gente no sábado, amanhã estar 100%, né, na hora do jogo, que é o mais importante. Obviamente que eu tenho a minha ideia de jogo, mas não adianta o treinador vir com uma ideia de jogo que não é condizente com os jogadores que ele tem. Então, eu vou me adaptar também ao nosso plantel, ao que a gente vem trabalhando, e acrescentar, obviamente, situações que vão fazer o nosso rendimento crescer e que a gente possa buscar os resultados que a gente necessita. Então, acho que é essa a linha de trabalho. Vamos trabalhar muito diariamente. Eu vim aqui para o Rio, eu tenho 5 meses praticamente para fazer esse trabalho com dedicação total, exclusiva. Vou viver o Vasco 24 horas por dia. Convoco os jogadores e a todos, né, os colaboradores do Vasco a ter essa mesma mentalidade, essa mesma entrega. A competição é muito parelha, todos nós sabíamos que esse ano a Série B ia ser muito disputada, muito dura, e na dificuldade sempre aparece uma grande oportunidade.
E é essa linha que eu estou usando. É uma grande oportunidade para mim profissionalmente, uma grande oportunidade para os jogadores também, representar o Vasco e reconduzir o clube ao seu lugar, né, que é a Série A. Torcida vascaína, para a gente estar finalizando aí a apresentação do Lisca, ele toca também na questão dos reforços, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês, eu acho que todo torcedor vascaíno, acho que todo entende que sim, o Vasco precisa de reforços. A gente não vê nesse time aí um time capaz de subir com tranquilidade, e aí a gente tem que ter sim um diferencial competitivo, um diferencial técnico, e isso o Vasco vai ter que ir no mercado buscar. Mas o Lisca fala aí dessa situação e da visão dele aí sobre o elenco e sobre a questão de reforços. Vamos conferir. O Vasco é um clube gigante, né? E a gente nunca pode dizer assim, o nosso grupo está fechado, o nosso grupo é esse. Agora, eu acredito muito no grupo que tem aqui, né? No trabalho que está sendo desenvolvido, na qualidade dos nossos jogadores, na mescla, né, que tem na nossa equipe de experiência, juventude, que é uma característica marcante do nosso clube, né? A revelação e formação de jogadores. E aí peço um parênteses, né, para pedir licença aqui para todos, né? Romário, Edmundo, Pedrinho, Giovani. A lista é tão grande, né, que vai faltar nomes aqui, mas eles são um exemplo, né, para a gente, para os meninos que estão hoje, né, jogando no Vasco. Então eu acredito demais, né, no nosso trabalho, uma nova maneira de jogar, como eu falei anteriormente, né, com calma, gradualmente, e nós vamos oportunizar os jogadores que estão aqui, e conjunto, né, com o Passo, nós vamos analisar, e vamos ver, né, alguma necessidade, alguma oportunidade de mercado, mas não é a nossa prioridade no momento. A nossa prioridade é potencializar os nossos jogadores, melhorar a performance deles, né? Nós, treinadores, temos a nossa missão é o quê? É melhorar e estabilizar a performance dos jogadores. Então, é isso que eu vou trabalhar, oportunizar eles, conversar com eles, entender, né, onde eles se sentem melhor, né, dentro de um processo de equipe, onde eles acham que rendem mais, casar as peças, né, e fazer com que a nossa equipe coletivamente seja muito forte, né? O futebol é um esporte muito coletivo, a individualidade é importante, mas hoje um jogador ele fica 50, 54 segundos com a bola, isso aí dá 1%, né, do tempo de jogo. Ele percorre com a bola praticamente de 180 a 190 metros, isso aí dá 1,5 da distância percorrida de um jogador com a bola. Então, os movimentos coletivos, né, o entendimento do jogo é muito importante. Então, é dentro disso que nós vamos trabalhar e vamos aproveitar alguns jogadores também que não estão tendo aquele desempenho, né, que a gente necessita no momento. Então, é isso que nós vamos fazer num primeiro momento, e com o Pássaro e com toda a diretoria e com toda a comissão técnica, a gente está constantemente avaliando o trabalho, né, nos reunindo, e é isso que nós vamos fazer. Mas, no momento, a minha ideia é potencializar os jogadores que estão no grupo. Torcida vascaína, para a gente estar finalizando o vídeo, vamos trazer aqui, né, o Levenciano, que através do Instagram dele, ontem recebeu os juristas vascaínos aí para conhecer o Projeto Somamos, né, tudo que o Projeto Somamos trouxe para o nosso Vascão. E aí eu te falo, você já viu isso no Vasco? Um cara tão confiante no projeto dele, que mostra para todo mundo que quer conhecer, que tudo que é capaz de fazer pelo Vasco, isso é muita confiança no que esse projeto pode mudar o Vasco. A gente não vê nenhum outro candidato fazer isso, mostrar, debater ideias, que aqui vem cá conhecer, por exemplo, o seu Jorge Salgado aí, que nem aparece, que presidente é esse que nem aparece no Vasco, só para dar um alô quando a igual a Lisca chegou, ou um alô quando ganha. A gente não precisa de um presidente desse. A gente precisa, sim, de credibilidade, como o pai Carlos diz, de representatividade, e o Levenciano tem isso e tem um projeto. Então tá aqui, vamos trazer aqui, né, a postagem dele, e diz o seguinte, tá aqui, ó. Hoje recebi os juristas vascaínos para conhecer os parceiros estratégicos e recursos financeiros captados pelos Somamos para o Vasco. Com isso, além dos youtubers, dos beneméritos e dos grandes beneméritos que aqui quiseram vir, também este seleto grupo pode testemunhar a verdade sobre o que foi construído para o Vasco com muita dedicação e esforço. Lamento que o orgulho e a vaidade de alguns os mantenham cegos enquanto o clube agoniza. Mantenhamos nossa fé e esperanças que em breve a justiça irá se debruçar sobre o assunto novamente e prestigiar a democracia.
Temos paciência e aproveitamos esse tempo para aprender o que não deve ser feito à frente de um clube gigante como o Vasco. Então é isso aí, família vascaína. Se vocês concordam aí com a postagem do Levin, eu sinceramente concordo plenamente. É um cara que se dedicou aí a fazer um projeto para mudar tudo isso que a gente vê. Realmente a justiça tem que ser aí mais rápido possível. Eu estava acompanhando a live do Léo Lacerda na torcida vascaína ontem. O Levin acabou aparecendo lá, né, deu um alô lá pra galera, e ele falou que tá muito confiante aí que no mês de agosto a gente vai ver sim uma reviravolta. Ele tá confiante que vai assumir o Vasco e vai fazer um Vasco totalmente diferente do que a gente vê, né? A gente vê a apresentação aí do novo treinador do Vasco, do Lisca, desse time montado, mas cadê a sequência? Cadê realmente o projeto? Parem para pensar nesse time do Vasco. O Vasco subindo, conquistando aí o acesso à Série A. Será que esse time vai ter condição de permanecer, de trazer um ou outro aí para continuar um projeto, um trabalho? Não, esse time do Vasco é limitado, né? Então a gente mais uma vez está repetindo os erros de gestões anteriores. E o projeto Somamos era capaz de mudar toda essa realidade. Porque uma das premissas do projeto Somamos é fazer um Vasco competitivo, é olhar para o torcedor e entender o que ele quer é um time campeão. E isso o Levin tinha a certeza de, com os investimentos que ele conseguiu captar, que ele ia se investir no futebol, coisa que a gente não via aí. E aí o Vasco está olhando para o mercado atrás de refúgio. E isso não dá mais. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.